a tolerância para com os fracos na fé. Que Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, diz em Romanos 14. Ele fala para a gente acolher, a gente tem que mais acolher os fracos na fé e não discutir opiniões, porque isso pode afastar mais, isso pode ser mais um empecilho, pode ser mais um impedimento de pessoas entrarem no reino dos céus. Então a gente tem que ajudar, procurar ser instrumento de ajudar as pessoas a entrarem mais, ser atraídas pelo Senhor. Então ele diz assim que o fraco na fé é o quê? É aquele que acredita que uma coisa é pecado e é isso, ponto. Por exemplo, ele só come legumes, é um exemplo que ele dá aqui. Mas ele aconselha quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então Deus ele acolheu tanto que não come legume e aqueles que não acham que deve comer. Então o que Paulo nos aconselha aqui em Romanos 14, que é para nós não julgar uns aos outros, mas, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, por exemplo, se ele acha que, como aqui no versículo 20, 21, se outra pessoa acha que comer carne é pecado, beber vinho é pecado, mas para você não é, para mim não é. Então, eu vou fazer isso na frente dela, do meu irmão? Se ele tem uma fé fraca e ele escandaliza fácil, ele pode cair ou enfraquecer, se ofender. Então, é isso que ele fala, acolhei mais, evita discutir essas coisas terrenas que não é considerado doutrina bíblica, costumes, músicas. A gente tem que sempre examinar e reter o que é bom para nós, até música, estilos de vida, que a gente deve consumir tudo, filmes, séries, coisas que a gente vê sempre. A gente, graças a Deus, através da palavra, a gente vai entendendo, se libertando mais e pegando a vida assim mais leve. Porque eu não quero mais assim ser hipócrita de falar, não ouço música secular, eu não visto aquilo, eu visto assim. Mas o que adianta falar isso e eu não posso ser hipócrita com Deus e com outras pessoas e consumir outras coisas seculares, assistir coisas seculares, se eu consumo, sim. Então eu tenho que parar com isso, de levantar essas bandeiras, entendeu? Que isso que é o errado. Então ele diz assim, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Então, sobre esse assunto, sobre a comida, sobre estilo, sobre música, sobre tudo, você tem que guardar para você, entre você e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena aquilo que aprova, mas se você tem dúvida, é condenado por Deus. Porque tudo que não provém da fé é pecado. E tem que ser aquilo que provém da fé. A gente tem que fazer, ouvir as coisas, consumir as coisas com consciência tranquila. Amém? Então, nós cristãos sabemos que é pecado, o que não é. Obra da carne e obra do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 16, 26. Então, as coisas da terra aqui, Paulo está querendo dizer, em Romanos 14, é outras coisas, que não é doutrina, não é regra. Mas cada um tem sua interpretação. Se você ouve música secular ou não, se você come carne ou não, ou se você considera um dia que é santo e outros não, e outras pessoas eu posso achar que todos os dias são iguais. Deus o acolheu também, essas duas pessoas com essas visões diferentes, porque elas fazem honrando ao Senhor. Amém? Fazem com fé, fazem com consciência tranquila. Amém? Então, claro, a gente tem que reter o que é bom, examinar tudo. E ele está falando, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E a fé tenha para ti mesmo, aquilo sobre esse assunto, por exemplo, música secular. Tem para você mesmo, entre você e Deus. Então, qual é o propósito desse capítulo que Paulo nos ensina pelo Espírito, né? Que é para nós vivermos em paz, em amor, em respeito uns aos outros. Porque existem muitos grupos cristãos, muitos ministérios, que têm suas visões. Então, realmente tem que se respeitar, estar onde a gente acredita, tem fé, né? Que não é pecado, certos assuntos. E tem muitos assuntos. Música secular, sobre comida, sobre estilos assim, de vida. É claro que a gente sabe, o manual aqui, Gálatas 5 diz as obras da carne e as obras do Espírito, que a gente deve seguir lá nessa palavra, que a gente deve separar do mundo, santificar, isso é óbvio, né? Mas tem coisas na Bíblia que não é doutrina, que não tem como doutrina e regra, que é os assuntos da terra, e a gente tem que analisar o que nos condena ou não.
Então a gente tem que ver o que nos condena. Se isso te condena, então não faça, é pecado. Mas se te aprova, se você tem fé nisso, então guarda essa fé perante você mesmo e perante Deus. Amém? E bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. E Paulo diz aqui que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Que a gente possa focar nisso, que é o reino de Deus. Amém? E estar todos em harmonia, em amor e respeito. Porque Jesus morreu por cada um, até pelos fracos na fé e aqueles que já são maduros.